orando pelo milagre divino em 7 dias, que o Espírito Santo manifeste sua graça no lar. O sol começava a se pôr em São João da Cruz, e a casa de Maria estava vibrante com a energia da fé. Uma Bíblia aberta sobre a mesa, velas acesas ao redor e a doce música de um coral entoando hinos de adoração preenchia o ar. Maria, com seu coração inquieto, não podia escapar da dor que a consumia após receber a notícia devastadora sobre seu único filho, Lucas. Ele, o menino que iluminava sua vida com risadas e sonhos, lutava contra uma doença terminal. Mas Maria, uma serva devota da Igreja Adventista, acreditava que a oração poderia mudar o curso dessa história. Clamamos por ti, Senhor. Manifeste sua graça. Ecoava a voz de Maria, enquanto os irmãos em Cristo se reuniam para iniciar a novena. O primeiro dia foi marcado por um clima sobrenatural. Os convidados diziam que sentiam uma brisa suave, quase como se o próprio Espírito Santo estivesse presente, fazendo suas orações voarem aos céus. As orações foram crescendo em intensidade, e no segundo dia, algo incrível aconteceu. Durante uma oração fervorosa, uma luz dourada parecia iluminar o rosto de Lucas, enquanto ele dormia. Uma paz inexplicável encheu a sala, e todos sentiram a presença de Deus. É Ele quem está aqui! Exclamou uma vizinha, tocada pela cena. Contudo, no fundo de seu coração, Maria lutava contra a sombra da dúvida. Naquelas visitas ao hospital, as palavras dos médicos pareciam disparar dardos em sua fé. Desculpe, Maria, não há mais o que fazer. As visitas se intensificaram, mas a presença de fé na casa não era abalada. As orações continuavam a fluir como um rio, levando esperança e amor. Maria se lembrou de um versículo: a fé move montanhas. Com os rostos iluminados pela esperança coletiva, as vizinhas mais céticas começaram a hesitar, olhares confusos e incertos trocados entre si. Maria viu que não bastava orar apenas por Lucas, sua comunidade também precisava de fé renovada. No fim do 7º dia, a tensão crescia. Maria estava em um dilema profundo, sua alma lutava contra a incredulidade e o cansaço. Na véspera do último dia da novena, ajoelhada, ela suplicou ao Senhor: fortaleça minha fé. Nesse instante, uma calma invadiu seu ser e uma voz suave sussurrou em seu coração: confie, minha filha, o milagre está a caminho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar e então, no último dia da novena, enquanto todos oravam juntos, algo indescritível aconteceu. Uma luz radiante iluminou o quarto de Lucas. Para espanto de todos, ele começou a abrir os olhos, e o sorriso que se formou em seu rosto acendeu um fogo de esperança nas almas de todos ali presentes. Maria viu ali não apenas a alegria do filho, mas o renascimento da crença, um milagre inegável. Mas a pergunta pairava no ar: até onde a fé poderia levá-los? E se esse milagre era apenas o começo de algo ainda maior? Enquanto a luz suave começava a se dissipar, o quarto encheu-se de murmúrios de admiração e temor. Os olhos de Maria brilhavam, refletindo a luz que agora iluminava o semblante de Lucas. O menino sorriu, e aquele sorriso foi mais do que um gesto, foi um sinal poderoso de que o impossível poderia realmente acontecer. O ar estava carregado de um misto de alegria e incredulidade, e o coração de cada um ali parecia pulsar em uníssono, como se a própria vida tivesse retornado ao lar. É um milagre! Sussurrou uma vizinha, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. Outra começou a cantar um hino de louvor, e logo todos estavam acompanhando, formando uma sinfonia de adoração que subia aos céus. Maria sentiu cada nota invadir sua alma, um bálsamo que curava suas feridas emocionais, preenchendo-a com uma gratidão que ela mal conseguia expressar em palavras. Mais, à medida que a celebração crescia, uma sombra sutil espreitava no canto da mente de Maria. O que isso significava para Lucas? Ele parecia tão bem,
mas ainda havia o eco das dúvidas que as semanas de hospitalização tinham deixado em seu coração. O rugir da fé era forte, mas as marcas da dor e da fragilidade estavam ainda presentes. Era aquele sorriso apenas um relance do céu ou uma verdadeira mudança de vida? Naqueles momentos de louvor, Maria organizou seus pensamentos e se dirigiu ao pequeno grupo que se formara ao redor de Lucas. Irmãos e irmãs, estamos testemunhando algo lindo. Mas precisamos continuar em oração. Agradecer, sim, mas também pedir força, coragem e fé inabalável. O amém ressoou como uma onda. E Maria sentiu que aqueles que estavam ao seu redor eram mais do que apenas amigos, eles eram uma verdadeira família de fé. As semanas seguintes foram um redemoinho de emoções. Lucas, aos poucos, recuperava suas forças. Com cada pequeno avanço, Maria sentia que sua fé era testada e fortalecida. O sorriso do filho tornava-se uma oração viva, uma declaração de que a esperança poderia renascer. Ela passou a compartilhar as bênçãos que recebia, falando com seu vizinho, a amiga da escola de Lucas e até mesmo com a atendente do mercado sobre o milagre que havia acontecido. Ela viu que esse testemunho não só reforçava sua própria fé, mas também acendia a chama da esperança nos corações de outras pessoas. Entretanto, Maria sabia que a jornada espiritual não se resumiria a um milagre físico. Enquanto Lucas se recuperava, ela também começou a perceber curas emocionais acontecendo ao seu redor. As vizinhas, anticéticas, tornavam-se mais abertas à espiritualidade, buscando em suas próprias vidas as manifestações do divino. Uma tarde, enquanto observava Lucas brincar com as crianças na rua, Maria sentou-se na varanda e orou em silêncio. Senhor, que mais você deseja revelar a mim e a esta comunidade? O céu começou a escurecer, e uma suave brisa começou a soprar, trazendo um arrepio à espinha de Maria. Era uma sensação familiar, como antes, durante as orações da novena. No fundo de sua alma, algo dizia que ainda havia mais por vir, algo que podia mudar tudo de novo. E assim, enquanto a luz da tarde se transformava em crepúsculo, outro chamado ecoou dentro dela: prepare-se, Maria. O que você não sabe ainda está a caminho. Qual seria essa revelação? E como isso afetaria não apenas sua família, mas toda a comunidade que agora se unia em fé? A expectativa pairava no ar, algo grande e transformador poderia estar por vir. O tempo passou, e a expectativa no coração de Maria crescia a cada dia. A primavera se aproximava, trazendo consigo flores que coloriam o jardim, um perfume doce no ar. A vida florescia ao redor, mas dentro dela, havia uma inquietação. Quando seria a hora da revelação que tanto esperava? Um domingo ao amanhecer, a comunidade se reuniu na igreja para mais uma celebração. Maria, de olhos brilhantes, acomodou Lucas ao seu lado e sentiu a familiaridade daquelas paredes. Os bancos estavam cheios de rostos conhecidos, todos com um brilho de esperança. O pastor subiu ao altar, e sua presença era como um farol, irradiando luz e orientação. Hoje é dia de clamar ao Senhor, ele proclamou, sua voz firme e serena. Vamos orar por milagres e pela cura de nossas almas. A congregação se uniu em oração, cada um trazendo suas dores, suas esperanças e seus anseios. Maria fechou os olhos e se concentrou, pedindo a Deus não apenas pela cura de Lucas, mas por um toque especial sobre cada vida presente ali. E foi nesse momento de fervor que algo surpreendente aconteceu. A porta da igreja se abriu, e uma mulher entrou, abafando lágrimas com as mãos. Era Rosa, uma mãe que havia vivido o luto pela perda de seu filho pequeno. O coração de todos se apertou ao vê-la, mas Maria sentiu uma conexão instantânea. Sem hesitar, ela se levantou e foi até Rosa, envolvendo-a em um abraço apertado. Você não está sozinha, Rosa. Nós estamos aqui com você, murmurou Maria, enquanto a comunidade se juntava ao redor, formando um círculo de amor e apoio. O choro de Rosa misturava-se com as orações, e o calor humano parecia criar uma atmosfera sagrada. A dor não havia desaparecido, mas a solidariedade estava ali, trazendo alívio e esperança. Nesse instante, Maria teve uma visão. Em sua mente, uma imagem de flores crescendo dentro do coração de cada pessoa, cada uma trazendo um novo começo. A fé daquela comunidade estava se transformando, não apenas em busca de milagres individuais, mas em um chamado coletivo para a cura mútua e a transformação.
Ela percebeu que a revelação que tanto esperava era essa unidade no amor de Cristo. Após a oração, o pastor convidou a todos para acender uma vela em honra às suas intenções. Maria segurou a mão de Lucas enquanto ambos se aproximavam da mesa. Ao acenderem a vela, ela fez um pedido especial a Deus: que possamos ser instrumentos do teu amor, Senhor. Que cada flor que brota em nossa vida expresse a sua graça. Enquanto as velas iluminavam a igreja, um silêncio reverente caiu sobre todos. Maria sentiu que algo poderoso estava prestes a acontecer, não apenas na vida de Lucas, mas na de todos ali. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando o terreno para uma nova colheita de bênçãos. E naquela hora, uma leve brisa atravessou a igreja, como se o próprio sopro divino estivesse presente, e Maria percebeu que era hora de estarem prontos para o que estava por vir. Senhor, estamos prontos. O que você tem preparado para nós? Perguntou em seu coração, aguardando ansiosa pela resposta que, ela sabia, não tardaria a chegar. Enquanto o culto se encerrava, um murmúrio de expectativa flutuava pelo ar. O que mais Deus teria a revelar? Qual seria o próximo passo dessa jornada repleta de fé e transformações? A resposta parecia cada vez mais próxima, e Maria sentiu que estava prestes a ser surpreendida novamente pelo poder do sobrenatural. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia a casa de Maria, trazendo consigo uma nova esperança. Ela não conseguia dissipar a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. A comunidade havia se unido de uma maneira tão profunda e amorosa durante o culto que os ecos daquela emoção ainda dançavam em seu coração. Maria desceu as escadas com Lucas ao seu lado e, ao olhar pela janela, as flores do jardim pareciam brilhar mais intensamente, como se respondessem à luz divina. Hoje é um dia especial, filho. Vamos orar juntos pela nossa comunidade e por todas as pessoas que precisam de um milagre, disse Maria, envolvendo a mão pequena de Lucas na sua. Eles se sentaram à mesa, e Maria começou a orar, pedindo ao Senhor por proteção, amor e, principalmente, por cura para Rosa e todos os outros que passavam por tempos difíceis. Enquanto orava, uma sensação de paz a envolveu, trazendo um conforto inexplicável. O Espírito Santo, com sua presença suave e ousada, estava ali, ouvindo cada clamor. Maria sabia que a fé tinha o poder de mover montanhas, e sua esperança era como um farol, iluminando caminhos obscuros. Naquele mesmo dia, a comunidade decidiu iniciar uma corrente de oração. Todos se reuniriam em casa para orar pelas intenções de cada um, e Maria logo se ofereceu para liderar o primeiro encontro. A ideia surgiu como uma árvore frutífera, proporcionando um espaço seguro onde todos poderiam compartilhar suas lutas e celebrar suas vitórias. Quando a noite chegou, a casa de Maria estava cheia. Rosto a rosto, como folhas em uma árvore de fraternidade, cada membro trouxe uma necessidade, uma história, e mesmo uma lágrima. Maria podia ver os corações se unindo, formando um colar de fé incansável. Ali, rodeada por aqueles que amava, ela sentiu que a revelação que tanto ansiava começava a ganhar forma. Vamos orar juntos, com fervor e gratidão, Maria disse, com a voz firme e cheia de emoção. Que o Senhor ouça nossas súplicas e derrame sua graça sobre nossas vidas. Todos, fechando os olhos, começaram a clamar ao Pai, e no mesmo instante, uma onda de esperança percorreu a sala, como se as orações estivessem sendo elevadas diretamente aos céus. Nesse momento de união, um coração entre eles se abriu. Era o irmão Miguel, que carregava o peso do sofrimento e da dúvida há muito tempo. Eu não sei como continuar, sua voz trêmula ecoou, e logo lágrimas começaram a cair. Foi difícil para mim acreditar novamente em milagres. Sem hesitação, Maria se aproximou e disse, mesmo na dor, o Senhor está com você, Miguel. A fé é como uma centelha, não importa quão pequena seja, ela pode acender um fogo poderoso. Estamos juntos nessa caminhada, e juntos seremos curados. A sala encheu-se de sussurros de encorajamento, como uma sinfonia de amor. Cada palavra partilhada trazia luz ao coração de Miguel, e aos poucos, ele começou a se abrir, permitindo que o Espírito trabalhasse ali mesmo. Foi uma noite de cura, de partilha e, acima de tudo, de renovação da fé. Conforme as horas passavam, Maria sentia sua própria fé se expandir. Cada oração era um passo para algo maravilhoso,
e ela não podia ignorar a sensação de que um grande milagre estava à porta, aguardando para ser manifesto. Ao encerrarmos a oração, uma sensação de expectativa preenchia o ambiente. Maria olhou ao redor e viu rostos iluminados, cheios de esperança renovada. O milagre não era apenas sobre cada um individualmente, mas sobre a união que haviam construído. Era um claro sinal de que Deus estava prestes a agir. Sejamos esperando e atentos, pois em breve conheceremos a resposta de Deus, disse Maria, sentindo um tremor dentro de seu coração, uma expectativa pulsante. Mas, em meio à alegria, um pensamento a incomodava: qual seria o próprio milagre que ela precisaria ver realizado em sua vida? E assim, com essa pergunta ressoando em seu ser, Maria se preparou para a próxima etapa daquela jornada, repleta de fé e esperanças. Um novo dia estava prestes a nascer, trazendo consigo a promessa de milagres. O dia seguinte amanheceu envolto em uma bruma leve que parecia sussurrar promessas ao vento. Maria acordou com o coração acelerado. A lembrança das orações da noite anterior ainda ecoava em sua mente, e ela se sentia cheia de expectativas. Havia algo no ar, algo diferente, como se uma nova aurora estivesse prestes a revelar o sol radiante das bênçãos divinas. Após um café da manhã simples, ela e Lucas foram rapidamente chamados para se preparar para mais um dia de oração e comunhão. Aquele não seria um dia qualquer, era o início da corrente de 7 dias de clamor. Maria sabia que a cada dia, a comunidade se reuniria para orar, clamar e, acima de tudo, esperar. Ao chegarem à igreja, Maria foi recebida com abraços e sorrisos. A união que se formava entre eles era quase palpável. Todos eram como um só corpo, conectado por laços de amor, fé e esperança. As vozes se entrelaçavam em pedidos fervorosos a Deus, e cada lágrima derramada parecia fertilizar o solo espiritual em que estavam pisando. Durante o culto, Maria se colocou à frente, pedindo que cada um compartilhasse suas intenções. Entre os que estavam presentes, histórias de dor e superação surgiram como flores em um campo após a chuva. Havia a história de Ana, que lutava com a solidão, o testemunho de Carlos, que enfrentava a batalha contra uma doença, e a vulnerabilidade de Miguel, que finalmente decidiu abrir seu coração completamente. Vamos orar juntos agora, Maria disse, com a voz cheia de convicção. Que as nossas vozes subam ao céu como incenso, e que Deus veja nossa fé e discussão de coração. Foi nesse momento que o ambiente se transformou. As luzes das velas pareciam brilhar mais intensamente, e Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. A presença do Espírito Santo invadia cada canto da sala, trazendo um renovo e uma força inigualáveis. Era como se o próprio céu tivesse se inclinado para ouvir aquele clamor. Após a oração, Maria percebeu que a resistência de Miguel estava começando a quebrar. Ele começou a compartilhar não só suas angustias, mas também as esperanças que ainda carregava, por menores que fossem. Todos ao redor o encorajavam, e Maria sentiu seu coração aquecer ao ver a transformação em sua luz novamente. As horas pareciam voar, e cada instante era preenchido com a sensação de que algo grandioso estava para acontecer. Quando o culto terminou, a comunidade decidiu se reunir novamente no lar de Maria na noite seguinte. Cada um poderia levar uma oferta de alimento, e os encontros se tornariam também uma celebração da gratidão, das bênçãos que Deus ainda derramaria. Mas, enquanto seus amigos juravam que tudo ficaria bem, Maria guardava uma inquietação interior. Ela sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Afinal, quais seriam os desafios que Deus permitiria em sua vida? E como o milagre iria se manifestar em seu íntimo? Enquanto isso, uma luz amarelada da sala se misturava ao escuro da noite, como uma mensagem celestial. As estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, e Maria, olhando pela janela, sentiu um chamado poderoso: prepare-se, Maria. O melhor ainda está por vir. E assim, com o coração pulsando de expectativa, ela se deitou, sonhando não só com os milagres que aguardava, mas também com a revelação que ainda estava por vir. O que Deus tinha reservado para ela nos próximos dias? Era uma interrogação divina que pairava no ar, pronta para ser respondida. Quando o sol nasceu, os raios penetraram as cortinas de Maria, trazendo um brilho suave que parecia anunciar um novo começo. A agitação dentro dela se misturava à serenidade da manhã. Ela se levantou decidida e com um propósito claro: aquele dia seria ainda mais intenso,
pois os encontros estavam destinados a se aprofundar nas promessas de Deus. Preparando-se para mais um dia de oração, Maria sentiu que precisava de um momento de quietude. Foi até o pequeno jardim que havia na frente de sua casa e ali, rodeada por flores vibrantes e o canto dos pássaros, orou silenciosamente. Senhor, guia-me e fortalece a minha fé. Deixe que a tua vontade se manifeste em minha vida e na vida daqueles que amo. A cada palavra, sua fé crescia, e o medo começava a se dissipar. Maria sabia que a vulnerabilidade da noite anterior a havia preparado para enfrentar tudo o que estava por vir. Um momento de clamor e adoração que se aproximava preenchia seu coração de esperança. Ao chegar à igreja, a atmosfera estava elétrica. Através das portas abertas, um murmúrio de oração e louvor se espalhava como perfume doce pela vizinhança. As luzes dançavam nas paredes, refletindo o fervor da congregação ao entrar. Abraços apertados, olhares cheios de carinho e uma energia contagiante permeavam o ar. Lucas, que há muito tempo guardava um peso em seu coração, se aproximou de Maria. Acredito que hoje será diferente para nós, disse ele, com um olhar esperançoso. Maria simplesmente acenou, pois sentiu no fundo de sua alma que ele estava certo. Cada um ali carregava uma chama acesa e a vontade de buscar a intervenção divina. O culto começou e Maria sentiu-se chamada a liderar. Com uma alegria intensa, convidou cada pessoa a partilhar seus anseios, e a sala rapidamente se encheu de histórias. Carlos revelou que a quimioterapia estava prestes a começar, mas sua fé não diminuiu. Ana disse que, apesar das dificuldades, sua solidão estava sendo preenchida com o amor da comunidade. A força de cada testemunho ecoava em seu interior, como uma sinfonia de esperança. Deus está aqui, entre nós. Maria exclamou, com lágrimas de gratidão nos olhos. Vamos unir nossos corações e clamar pelo nosso milagre. A congregação se levantou em oração, e as vozes, agora elevadas, tornaram-se um só clamor. Maria sentiu uma onda de energia divina se misturando ao clamor coletivo. Era como se toda a criação estivesse escutando, unida por um desejo profundo. Enquanto oravam, a intensidade da presença do Espírito Santo envolveu a sala. O que antes era uma simples reunião tornou-se um momento de revelação. Miguel, que há pouco tempo estava se escondendo do amor, levantou os olhos, e entre lágrimas confessou algo que guardara por anos. Eu estava perdido, mas hoje sinto que sou aceito, que sou amado e que os meus medos não têm mais poder sobre mim. Uma onda de alegria e celebração tomou conta da congregação. Eles se abraçavam, e cada um se sentia transformado. Maria percebeu a importância da vulnerabilidade, da entrega. A noite caminha para um clímax que ela não podia imaginar, e novas promessas pairavam no ar. Um intenso desejo de que algo extraordinário acontecesse se consolidava naquele coração unido. Ao final, enquanto as orações individuais eram feitas, Maria não podia evitar a dúvida que se estabeleceu em sua mente. Estariam todos prontos para o que Deus iria privilegiá-los a experimentar? Um impulso a agarrar a fé da mesma forma que um amante se prende ao seu amado. O melhor ainda estava por vir, e a sensação de expectativa se acumulava como um perfume divino no ar. No entanto, como o luar, um medo sutil se insinuava. Será que estavam prontos para a revelação que o céu estava prestes a transferir? Na caminhada para casa, Maria olhou para Lucas com um misto de ansiedade e esperança, sem saber que a resposta às suas perguntas estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. O vento suave da noite começou a soprar, trazendo consigo um frescor que parecia lavar a alma. Maria e Lucas caminhavam lado a lado, cada passo pesado com a expectativa do que estava por vir. As lanternas amareladas das ruas iluminavam seu caminho, mas a verdadeira luz brilhava em seus corações. A jornada pela fé estava prestes a ganhar um novo significado. Você sente isso? Lucas perguntou, seu olhar fixo no céu estrelado. Como se algo estivesse prestes a acontecer, a confiança em sua voz era palpável. Maria sentiu silenciosamente, sentindo a mesma fervura dentro de si. Quando chegaram em casa, decidiram que não seria uma noite comum. Pegaram a Bíblia e se sentaram no sofá, rodeados pela escuridão que apenas destacava a luz suave do abajur. Havia algo de sagrado em cada página que eles abriram. Maria aventurou-se a ler as promessas contidas nas Escrituras. Enquanto a voz dela ecoava pela sala, a esperança crescia.
Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. As palavras vibravam no ar, como um eco verdadeiro do que o Espírito queria despertar na vida deles. Lucas, com o coração pulsando, tomou a mão de Maria e começou a orar. Deus, torna-nos instrumentos da tua vontade. Queremos ser a luz que brilha no mundo, um sinal da tua graça e amor. A intensidade da oração parecia transcender o espaço físico. O ambiente estava saturado de uma presença divina que podia ser sentida através de cada respiração. As paredes, testemunhas silenciosas, pareciam recitar as mesmas promessas em uníssono. Mas, naquele momento adorável, uma sombra de inquietação cruzou a mente de Maria. O deslizar do medo a lembrava das lutas diárias e dos desafios que ainda estavam por vir. E se não conseguirmos? Pensou. A dúvida é um ladrão sorrateiro. Mas imediatamente, uma voz suave pareceu sussurrar em seu coração: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas continuou a orar, e Maria se uniu a ele. Clamavam por milagres não só para si, mas para toda a comunidade que se havia apresentado na igreja. O clamor era profundo, nascido da necessidade e da fé genuína de um povo determinado a vivenciar a transformação que Deus tinha reservado. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave começou a brilhar na sala, como se a atmosfera estivesse mudando. Maria e Lucas pararam, surpresos. O quarto encheu-se de uma energia palpável, fresca e nova. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria, mas eram lágrimas de alegria e entrega, não de medo. Eu nunca senti isso antes, murmurou Lucas. A sensação de que estamos na presença de algo muito maior, Maria respondeu, completamente tomada pela emoção. É como se Deus mesmo estivesse aqui, ouvindo nossas orações. Os dois se voltaram um para o outro, e, em um instante sagrado, entenderam que o que estavam vivendo poderia ser apenas o início de algo muito maior. Os corações se uniram em um só clamor pela manifestação dessa graça sobrenatural que prometia mudar suas vidas. Mas antes que pudessem processar tudo isso, um forte barulho do lado de fora interrompeu o momento de intimidade espiritual. Uma comoção se fez ouvir, vozes elevadas e um murmurinho que crescia na rua. Poderiam ser vizinhos, mas seriam também portadores de uma mensagem direta do céu? A curiosidade e a preocupação misturavam-se na mente de Maria, que, com seu coração acelerado, sussurrou para Lucas: o que será que está acontecendo lá fora? Enquanto se levantavam para ver, um pensamento persiste: será que o milagre que esperavam já estava a caminho antes mesmo que eles o pedissem? A resposta estava prestes a ser revelada. Maria e Lucas trocaram um olhar de ansiosa expectativa, a adrenalina pulsando em suas veias. A luz suave que antes os envolvia agora parecia dançar ao ritmo da excitação no ar. Com passos hesitantes, eles se aproximaram da janela, cada um tentando espiar o que ocorria do lado de fora. O barulho era crescente, como se a própria terra estivesse vibrando em resposta a um chamado antigo. Deve ser algo sério. Lucas murmurou, esfregando os braços como se quisesse recuperar a calma. A inquietação de Maria também era visível. Aquela noite sagrada agora parecia estar cercada por uma tormenta de acontecimentos inesperados. Quando finalmente conseguiram ver através da cortina, o que encontraram os deixou ainda mais intrigados. Um pequeno grupo de pessoas se reunirá na rua, e ali estavam vizinhos e membros da comunidade, todos conversando em um tom animado. O que poderia ter gerado tanta agitação? Vamos lá fora, sugeriu Maria, com a determinação brotando em sua voz. Precisamos saber o que está acontecendo. Lucas concordou, e juntos, eles abriram a porta da frente, adentrando o mundo agitado que se formara. Ao pisar no chão, uma onda de energia os envolveu. A noite trazia consigo uma expectativa semelhante àquela que haviam vivido em seu momento sagrado no sofá. Maria sentia seu coração acelerar. Algo havia mudado, e ela podia sentir que era um sinal. Chegando mais perto da aglomeração, as vozes ficaram mais claras. Você percebeu o que aconteceu na igreja hoje à noite? Perguntou uma mulher de cabelos cacheados. Foi incrível. As pessoas estavam sendo curadas. Era como se Deus estivesse aqui conosco. Eu ouvi. Alguém mencionou que um homem idoso começou a falar em línguas,
e todos se sentiram tocados. Exclamou um jovem, com os olhos brilhando de emoção. Maria sentiu um calor subir por todo o corpo. Aquela era a resposta que ela e Lucas haviam pedido em oração. Pude sentir a conexão que aqueles eventos estavam criando entre eles e a comunidade. Não era apenas sobre eles, era sobre o mover do Espírito no meio de todos. Vamos nos juntar a eles, disse Lucas, avançando com firmeza. Precisamos nos unir a essa fé. Precisamos clamar e buscar por aqueles milagres também. Maria o seguiu, tomada pela mesma determinação. Ao se aproximarem, podiam ver rostos iluminados por uma alegria contagiante. E foi nesse momento que Maria, tomado por um impulso de fé, começou a compartilhar o que havia sentido junto a Lucas na sala. A luz, a alegria, as pessoas começaram a parar e ouvir o que ela tinha a dizer. Vocês também sentem isso? O Espírito Santo está se movendo entre nós. É hora de nos unirmos e pedirmos por mais. A fala de Maria fez com que um murmúrio se espalhasse entre a multidão. Olhares se cruzaram, e logo, todos começaram a levantar as mãos, como se quisessem tocar o céu. A atmosfera ao redor pulsava com louvores, e Maria percebeu que eles não estavam apenas desejando milagres para si, mas por um movimento que abraçava a todos. As vozes se entrelaçaram em uma sinfonia de súplica e adoração, uma verdadeira corrente de fé que se formava toda ali. Mas no fundo de seu ser, Maria sentia uma pergunta brotando, uma visão que pairava como uma nuvem sobre eles. E se tudo isso fosse só o começo? E enquanto pensava nisso, as luzes das lanternas começaram a piscar de maneira estranha, como se aquele mesmo vento suave que os acompanhara antes estivesse novamente presente. Antes que pudessem compreender o que aquilo significava, um grande trovão ressoou à distância, e uma sensação de expectativa tomou conta de todos. O que mais estaria por vir naquela noite espetacular, onde a fé se encontrava com o sobrenatural? O que mais Deus tinha reservado para eles? As palavras de Lucas ecoavam em sua mente: que a vontade dele se faça. Afinal, o que mais o Senhor estava prestes a revelar, e como eles poderiam estar prontos para isso? A adoração subia como um perfume doce, elevando-se ao céu em ondas de louvor. Maria e Lucas, agora cercados por rostos ansiosos, absorviam aquele momento mágico, como se o próprio ar estivesse carregado de promessas. Cada mão erguida era um clamor, cada lágrima que escorria era um sinal de entrega. A multidão pulsava como um só corpo, e ali, em meio a gritos de alegria, a presença do Espírito Santo se tornava palpável. Olha como todos estão unidos! Disse Lucas, com os olhos brilhando de emoção. Ele mal podia entender a profundidade da transformação espiritual que estava presenciando. O que começara como uma simples agitação na rua se tornava um movimento de Deus. Maria, por sua vez, sentia-se mais próxima de todas aquelas pessoas do que nunca. Aquelas almas que até então eram apenas vizinhas agora compartilhavam um mesmo desejo: ver a glória de Deus se manifestar em suas vidas. No meio da multidão, uma mulher idosa, com o cabelo prateado e um sorriso sincero, interrompeu os cânticos. Meus irmãos, é hora de orar. É hora de buscar o que Deus tem reservado para nós. A voz dela ecoou com uma autoridade que parecia vir de um lugar profundo e santo. A empolgação imediatamente se transformou em um silêncio respeitoso. Maria se perguntou se poderia se juntar a eles naquele momento sagrado. Foi quando ela percebeu que não estava ali apenas para ouvir, mas para se envolver. Irmãos, vamos nos unir em oração, pedindo por cura, libertação e milagres. Gritou, deixando sua voz vibrar na noite. Como um eco, outras vozes começaram a se juntar à sua, formando uma poderosa corrente de fé. Eles se reuniram em um círculo, mãos se entrelaçando, corações se conectando. Maria sentia energia fluindo entre eles. As palavras de adoração tomaram o ar, e no meio de orações fervorosas, algo extraordinário começou a acontecer. Luzes dançavam ao redor deles, e os ventos suaves tornaram-se uma brisa refrescante que acariciava os rostos ansiosos. E então, no meio daquela oração intensa, Lucas sentiu um calor invadir seu peito. Era como se o próprio Deus estivesse ali, conversando com ele. Ele não podia mais ignorar a presença poderosa que os envolvia. Deus, se tu estás aqui, eu quero ser um canal da tua graça. Usa-me, Senhor.
Ele orou em voz alta, sua fé emanando como fogo. A mulher idosa fechou os olhos por um momento, e um silêncio envolveu o grupo novamente. Eu vejo um novo tempo chegando, declarou, com uma voz firme. Deus está prestes a fazer grandes coisas, e muitos aqui sairão transformados nesta noite. As palavras dela ressoaram como um trovão em seus corações. Maria e Lucas trocaram olhares de incredulidade e esperança. O que tudo isso significava? O que o Senhor estava planejando para eles? Teriam força suficiente para caminhar por onde a fé os levaria? As perguntas se avolumaram em suas mentes, mas, ao mesmo tempo, havia uma certeza inabalável de que estavam à beira de algo monumental. Foi quando um relâmpago cortou o céu, iluminando tudo em um dia claro e revelador. Os rostos ao redor de Maria brilharam, refletindo a luz divina que parecia surgir de dentro deles. O céu estava respondendo. Preparem-se, irmãos! Gritou a mulher, o milagre está à porta. Uma emoção arrebatadora tomou conta de todos, e de repente, a multidão se lançou em um clamor fervoroso, buscando o impossível com uma ousadia renovada. O poder de Deus parecia palpável, como se tudo ao seu redor estivesse aguardando pela manifestação da promessa divina. E no fundo da alma de Maria, uma grande expectativa crescia. Mas a pergunta mais urgente ainda ecoava: o que realmente está prestes a acontecer? O ar fervia com fervor oracional enquanto uma nova brisa soprava, trazendo mensagens de esperança e desafio. Com a fé mais afiada que um punhal e corações dispostos a acreditar, eles estavam prontos. Era só o começo, e algo grandioso os esperava. Mas qual seria o próximo passo dessa jornada espiritual intensa? E, mais importante, como poderiam se preparar para o que estava por vir? A noite estava iluminada pelas estrelas, e a expectativa pulsava no ar. Maria e Lucas, rodeados por seus vizinhos e irmãos em fé, sentiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. O clamor coletivo ecoava nas ruas de São João da Cruz, e a presença do Espírito Santo era inegável. Os corações se uniram em um anseio genuíno, ver a glória de Deus se manifestar. Algo extraordinário acontecerá aqui! Maria declarou, sua voz vibrando de fé e esperança. As pessoas ao redor a ouviram e começaram a erguer as mãos, como se quisessem tocar o céu. O som de louvores subia, criando uma atmosfera sagrada, onde cada oração se tornava uma declaração de fé. Enquanto as vozes se misturavam em um mar de adoração, uma sensação palpável de expectativa envolveu a todos. Cada lágrima que escorria, cada suspiro de fervor, era um testemunho da fé inabalável que florescia no coração da comunidade. Maria sentiu que a unidade estava sendo forjada ali, e que essa era a porta aberta para o sobrenatural. No centro do círculo, a mulher idosa, com olhos cheios de sabedoria, começou a orar: Senhor, traz o teu renovo. Que cada alma aqui presente sinta a tua graça. A oração dela implorava não só por curas físicas, mas por libertação emocional e espiritual. Ao mesmo tempo, Maria fechou os olhos, buscando um direcionamento para seu próximo passo. Algo extraordinário estava à vista, e ela sentia isso com cada fibra de seu ser. É hora de crer! Gritou um irmão ao lado de Maria. As palavras ecoaram, e imediatamente, a comunidade respondeu com um clamor fervoroso. Maria sentiu uma onda de calor invadir seu coração. As dúvidas que antes a atormentavam estavam se dissipando como nuvens ao sol. De repente, uma brisa forte soprou, como se o próprio Deus estivesse se movendo entre eles. Luzes cintilavam nas janelas, e a atmosfera se iluminava com cada clamor. Foi então que um grito irrompeu da multidão. Olhem! É ela! A mulher com um sorriso de esperança, que antes havia se aproximado, começou a dançar e a se mover com uma liberdade contagiante. Sua história de luto se transformava em um testemunho de celebração. Eu estava perdida na dor, mas o Senhor me encontrou. Ele trouxe luz para minha escuridão. Ao ouvir isso, lágrimas de alegria correram pelo rosto de Maria. Era ali, em meio à dor e à luta, que um milagre se manifestava nas vidas. Deus está agindo! As exclamações ecoavam, e o clamor aumentava. Os corações estavam abertos, prontos para receber o que Deus havia prometido. E, em um momento revelador, Lucas levantou-se,
inspirado pela presença do Espírito. Senhor, usa-nos para realizações ainda maiores. Que possamos ser a luz nas trevas. As palavras de Lucas aceleraram os batimentos do coração de todos, e uma onda de emoção, uma verdadeira explosão de fé, varreu a multidão. Juntos, começaram a clamar por cura, não apenas para si mesmos, mas para todo o bairro, todos os doentes, todos aqueles que se sentiam desamparados. Maria estava maravilhada com aquela transformação espiritual coletiva, onde os testemunhos de fé se tornavam poderosos alicerces. Então, como que por força divina, uma luz resplandeceu acima deles. Uma visão. Maria viu como Deus estava entrelaçando as vidas daquela comunidade, e a adorável luz simbolizava as promessas se concretizando. Ele está aqui, ele está ouvindo nossas orações. As vozes se uniram em um clamor de adoração, formando uma sinfonia celestial. Enquanto isso, um jovem da multidão se aproximou e disse: Eu estava distante, mas agora sinto algo mudar dentro de mim. Sinto a fé renascendo. Sua declaração fez ecoar votos de encorajamento e liberação nas almas ao redor. Era como um fogo sagrado que se espalhava e iluminava os corações. Maria e Lucas, ali entre sorrisos, lágrimas e abraços, perceberam que o milagre não era apenas sobre a cura de Lucas ou de outros. Era sobre a cura da comunidade, a renovação da fé e a transformação das vidas. Deus estava fazendo algo novo, e Maria sabia que este era apenas o começo. Vamos continuar. Com nossas reuniões, decidiu forte, olhando para todos com amor e determinação. Vamos ser portadores de esperança, vamos acolher aqueles que ainda não conhecem essa luz. O fervor aumentou, e a cada palavra proferida, a atmosfera vibrava com uma expectativa crescente, como se as portas do céu tivessem se aberto, e o Espírito Santo estivesse pronto para derramar sua graça. Naquela noite, enquanto os últimos acordes de louvor ecoavam pelo ar, Maria ouviu o chamado mais forte do que nunca. O que Deus tinha reservado para ele seria um movimento que transcenderia as limitações humanas e revelaria o poder transformador da fé. E, enquanto a lua brilhava sobre os rostos esperançosos, Maria sabia que seus desafios estavam longe de acabar, mas o que realmente importava agora era que eles haviam encontrado um novo propósito, a fé unida de uma comunidade, prontos para revelar a glória de Deus em cada passo. Agora, queimar em seu coração estava a certeza de que a jornada estava apenas começando. A verdadeira transformação se daria nas vidas de cada um. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo a promessa de milagres contínuos. A história de fé de Maria e Lucas serviria não apenas para eles, mas seria um testemunho eterno, uma canção de esperança que ecoaria por toda São João da Cruz. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar esse canal através dessas ações.